A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bíblia para a Nossa Vida. Mais um dia que eu espero que Deus fale conosco, nos ensine, nos instrua, nos corrija se for necessário, tudo para a glória do seu nome. Bem, sem perda de tempo, o livro que nós estaremos lendo hoje, a passagem que nós estaremos lendo hoje, se encontra no segundo livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Bem, vai dizer assim: Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Amém? Então, convido a você, se possível for, fazer uma breve oração neste momento, se não faça em pensamento, pedindo que Deus nos ilumine e nos abençoe com a sua palavra. Senhor nosso Deus, que neste momento nós lhe pedimos, ó Deus, a tua graça soberana, a tua misericórdia, que o teu Espírito Santo derrame em nossas vidas neste momento, ó Pai, a tua sabedoria, o teu entendimento, o teu conhecimento, para tão somente sabermos aquilo que a tua santa palavra quer falar conosco. Nós viemos, ó Pai, aprender a tua vontade, examinar as tuas escrituras, cumprir os teus mandamentos, tão somente para o louvor da tua glória nós lhe pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós sabemos que em todos os lugares, independente de norte a sul, leste a oeste, no mundo inteiro, mas nós sabemos que nós estamos sendo assolados por uma grande provação, seja cristão, seja não cristão, católico, espírita, o que quer que for, O sol nasce para o justo e para o injusto, então todos nós estamos perecendo nessa provação há muito tempo já. Só que muitas pessoas acabam se perdendo no caminho, ficam frustradas, ficam abatidas, ficam desenganadas, abandonaram a fé, muitas, não foram poucas, mas pela graça de Deus, também um montante deles tem se mantido fiel, tem entendido os propósitos de Deus, tem entendido que nada foge do controle das mãos de Deus, ainda que estejam pessoas sofrendo, ainda que estejam muitas coisas acontecendo que nenhum de nós gostaríamos que acontecesse, mas nada foge do controle das mãos de Deus. Tudo serve para nos ensinar, para nos corrigir, e até mesmo, ainda que nós não entendamos ou não vejamos agora, até mesmo para nos abençoar. Então eu queria trazer neste dia para os irmãos um exemplo do apóstolo Paulo, do porquê que nós não desanimamos, por que nós nos mantemos em pé, mesmo em meio à provação, à luta, à discórdia, a vírus e o que quer que seja. E nós conhecemos da história do apóstolo Paulo, principalmente aqui, onde nós estamos lendo, que ele estava sendo acusado, porque o apóstolo Paulo vivia em sofrimento, vivia em lutas, vivia em falta de comida às vezes, já chegou a ficar sem vestimenta, e o povo estava acusando ele que ele não era fiel, então ele não era verdadeiramente um servo de Deus, porque um servo de Deus não poderia estar sofrendo, um servo de Deus não poderia estar passando dificuldade, como que ele estava pregando aquele Jesus, aquele Deus que tudo podia, que tudo fazia, que tudo estava no controle das mãos dele, que ele abençoava de maneira sobre-humana quem ele quisesse, se o próprio apóstolo Paulo vivia em dificuldade, vivia no meio da provação. E aí Paulo vai nos dar alguns exemplos nesse capítulo, em outros também, mas nós estaremos vendo esses poucos versículos, de algumas coisas que Paulo, mesmo naquela época, a palavra de Deus nos transmite o mesmo sentido e o mesmo encorajamento para os dias de hoje. Ele vai começar dizendo que nós temos esse tesouro em vasos de barro. Se você for ler os versículos anteriores, qual que é esse tesouro? É o Evangelho. Se nós fôssemos ver aqui o versículo 6, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, o Evangelho. Nós temos o conhecimento de Deus através da face de Cristo. E o Evangelho para nós é Cristo revelado. Portanto, nós conhecemos ao nosso Deus. Então nós temos esse tesouro tão precioso que o mundo não tem, um tesouro em vasos de barro, que somos nós. Nós não temos valor nenhum, nós não merecemos valor nenhum,
mas aquilo que Deus colocou em nosso coração, que é o conhecimento dele na face de Cristo, isso é o tesouro mais valioso que existe. E por causa disso, ele vai dizer que esse poder que nós, porventura, exerçamos, né, esse poder que vem do conhecimento de Deus, esse poder que vem da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, de termos comunhão com Ele, de estarmos vivendo uma vida com Ele, né, tudo aquilo que se sobressai, os dons do Espírito, os frutos do Espírito, né, a nossa vida de comunhão com Deus, quanto mais perto se achegamos dele, mais perto ele se achega de nós. E ele vai dizer que esse poder, que ele excede a tudo, ele excede ao conhecimento dos homens, ele excede as leis da física, muitas das vezes, tudo aquilo que nós não conseguimos entender, que vai além da capacidade humana, ele vai dizer que a tudo excede, ele provém de Deus. Então, ou seja, tudo provém de Deus. Se nós fazemos alguma coisa, se somos usados para determinadas coisas, né, se porventura a sua oração, mediante a sua oração, alguém foi curado, né, uma profecia que você entregou, uma palavra que tocou o coração de alguém, tudo isso proveu de Deus, né? Não foi a sua vida, não foi as suas mãos, não foi as suas palavras, né? Foi por causa do tesouro que tem dentro de você. Você é somente um barro, você é somente um vaso de barro, né? Então, por isso que a vanglória não é para nós, tudo provém de Deus, é tudo somente para a glória dele. Então, Paulo vai dizer aqui, de todos os lados somos pisoteados, somos pressionados, mas não desanimados. Então, ou seja, de todos os lados nós somos pressionados por causa desse tesouro. Somos caluniados, somos difamados, né, somos atacados. Né, muitas pessoas, né, creio que alguns de nós, né, na minha família só teve um caso até então, 2, se não me engano, mas muitas pessoas podem olhar para nós, né, por causa dessa má fama que acaba tendo o evangelho, né, por congregações e nomes aí famosos pela teologia da prosperidade, né, e fala assim, você não é crente, né, por que fulano da sua família ficou ruim, né, por que você ficou ruim, né, por que Deus permite essas coisas acontecerem, né, por que vocês estão passando por isso, né, vocês não são a igreja, vocês não são um povo diferente. Então, de todos os lugares a gente começa a ouvir coisas, né, difamações, acusações, né, como a gente costuma dizer, apontar o dedo pra gente porque a gente é cristão, começam a pressionar a gente, mas ainda assim nós não ficamos desanimados, porque a gente olha para dentro desse tesouro que temos no nosso coração. Nós se afirmamos, nós se apegamos no conhecimento do nosso Deus, na face do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai dizer que nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Né? Um exemplo disso, quando começou essa situação, né? Não era nada no começo, foi se agravando, é só alguns meses, é só algumas semanas, e já fazem 1 ano que nós estamos nessa situação. E no momento atual está mais agravante ainda. Né? As coisas, em vez de estarem melhorando, estão piorando. Então nós, como crentes, como servos de Deus, nós até ficamos perplexos. Né? A gente acaba não conseguindo entender o porquê que isso está acontecendo, por que durou tanto tempo, né? Como que isso pode acontecer. A gente fica perplexo, a gente fica espantado. Mas Paulo vai dizer que ainda assim nós não ficamos desesperados. A gente se assusta, a gente se espanta por um momento, mas nós lembramos, através do conhecimento do nosso Deus que nós temos, que tudo está de acordo com a vontade dele. Nada fugiu da mão dele. Né? Deus não está fora de controle dessa situação. Isso não está acontecendo porque Deus não tem como resolver. Né? Deus está fora da equação. Deus não ama mais o mundo. Deus não está mais agindo na terra. Não tem nada disso. Nada foge do controle da mão de Deus. Tudo está de acordo com a sua vontade. Então a gente pode se espantar por um momento, mas a gente não se desespera a ponto de perder a esperança e a fé. Ele vai dizer ainda, somos perseguidos, mas não abandonados. Podem nos perseguir, né? O mundo pode nos perseguir, a família pode nos perseguir, os amigos podem nos perseguir, podem tentar tramar o nosso mal, mas nós não somos abandonados. Ainda que a família nos abandone, ainda que os amigos abandonem, ainda que o patrão abandone, o nosso Deus, ele não nos abandona, independente da situação, quer ela esteja boa, quer ela esteja ruim. Ele vai dizer que nós somos abatidos, mas não destruídos. Né? Por mais que você seja um crente fiel, um crente verdadeiro, em meio a essa situação você pode até ter se pegado em um momento abatido, né? Mais entristecido. Você ficou doente, alguém da sua família ficou doente, alguém do seu círculo social ficou doente, você fica abatido, você fica triste. Só que aqui vai dizer que ainda assim você não é destruído. Deus, ainda assim, ele abençoa o seu coração, ele cuida do seu coração, da sua alma, do seu ser. Ele te lembra, ele te mostra que ele continua sendo Deus para fazer aquilo que ele quiser da maneira que ele quiser. E Paulo ainda vai continuar. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Ou seja, mas
que ele quer dizer com trazer sempre a morte de Jesus em nosso corpo? Que ainda que nós pereçamos no nosso corpo, ainda que nós não tenhamos nada, nós trazemos a morte do nosso Senhor Jesus em nosso corpo, os sinais da morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, aquilo que Jesus passou, por sermos servo dele, por sermos filhos dele, por participação, nós também estamos sujeitos às mesmas coisas que ele passou. Mas através disso, através do nosso sofrimento, através dos sinais, de nós sermos caluniados, sofridos, abandonados, muitas das vezes, nós é nesse ponto que o mundo, que o povo consegue ver a vida de Jesus Cristo que habita em nós. É aí que eles conseguem ver o tesouro dentro do nosso coração. E ele ainda vai dizer, para que a vida de Jesus também seja revelada em vosso corpo, pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus. Ou seja, nós estamos vivos fisicamente, mas todos os dias nós somos entregues à morte, ao pecado, à sedução do mundo, às coisas erradas dessa vida, o inimigo tentando tragar a nossa vida todos os dias enquanto nós estivermos vivos. Nós somos entregues a tudo isso, e a gente acaba não sabendo como lidar com todas essas coisas, mas é Deus que nos guarda e nos abençoa. E aí nós vamos ainda dizer, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Paulo tentando fazer um paralelo com aqueles que estão ouvindo ele, pensando num pregador, num pastor cuidando de suas ovelhas. Então aquela pessoa que ela está incumbida com a mensagem, que ela está incumbida de aconselhar, de abençoar aquelas pessoas, ele vai ser o que mais vai ser abatido. Ele realmente vai ter que experimentar a dor, a confusão, as calúnias, as difamações, os apontares de dedo. E ainda que assim ele seja caluniado, ele sofra tudo, ainda que a morte, por assim dizer, afete ele, mas em vós, naqueles que estarão ouvindo a palavra de Deus, que estarão vendo aquele tesouro precioso que é o Evangelho, vai atuar a vida. Então, irmãos, nós podemos tirar desse texto, desse breve comentário, que nós não podemos desanimar, irmãos. Ainda que nós sejamos abatidos, nós não vamos ser destruídos. Ainda que nós ficamos um pouco angustiados, perplexos, espantados com a situação que está o mundo, com a situação que está ao nosso derredor, nós não vamos ficar desamparados, nós não vamos ficar sem reação, perder a nossa fé, nos desanimar. A situação está difícil? Está cada dia mais piorando, parece que não tem solução. Mas eu quero que você se lembre que Deus está no controle de tudo. Nada fugiu do controle das mãos dele. Quando ele quiser dar um basta, ele dá um basta. As coisas vão acontecer até quando ele quiser que aconteça. Tudo está debaixo do acordo da vontade dele. Então, em vez de nós tentarmos ficar reclamando, ficamos pensando por quê, Senhor, por que esse tipo de coisa acontece, que nós venhamos dar glória a ele. Saber e confiar nele que tudo está de acordo com a vontade dele. Que nós venhamos entender o porquê que Deus permitiu essas coisas acontecerem. O porquê de tudo isso estar acontecendo. Às vezes a gente vai conseguir não entender, mas temos que entender que tudo está de acordo com a vontade dele. O poder está nas mãos dele. E ainda que tudo nessa vida fique difícil, ainda que tudo aconteça de ruim para a nossa vida, por assim dizer, o tesouro que está dentro de nós, que é o Evangelho, isso ninguém vai nos roubar. Então tudo que a gente sofra nesse mundo aqui, tudo que o mundo possa nos atingir fisicamente, materialmente, só vai servir para quebrar esse vaso de barro. E quando o mundo faz isso, quando as circunstâncias da vida fizerem isso, quando quebrarem, eu e você, esses vasos de barro, uma coisa gloriosa vai aparecer, que é o que importa que o mundo veja. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o conhecimento do nosso Deus na face do nosso Senhor Salvador. Amém? Oremos agradecendo a Deus. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por esses breves momentos na Tua presença, pelo Senhor falar através da Tua palavra, nos instruir, nos capacitar, ó Deus. Guarda o nosso coração, guarda a nossa fé, ó Deus. Mantém-nos nos Teus caminhos, nos Teus mandamentos, nas Tuas instruções, ó Pai. Ainda que o mundo esteja difícil, ainda que o mundo esteja perdido, ainda que a situação esteja fora do nosso controle, mas guarda a nossa fé, ó Deus, sabendo que o Senhor controla tudo e todas as coisas. Nada foge do controle da Tua poderosa mão. Tudo coopera, Senhor, para os bens daquele que o amam. Guarda em nosso coração a confiança, Pai, a fé, a esperança, a paz, a bondade, os frutos do Teu Santo Espírito. Abençoa, Pai, a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Guarda-nos, Senhor, tão somente dos dias maus, das enfermidades, das calúnias, ó Pai. E ainda que nós venhamos sofrer por amor ao Teu nome, que o Teu Evangelho, ó Deus, que a Tua palavra, que a Tua luz venha a ser vista, Pai, tão somente através do quebrar desse mísero vaso de barro. A Ti toda a honra e toda a glória nós lhe pedimos e agradecemos, ó Deus.
Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.